Vamos dar início hoje a mais um Conceito Cast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Nós estamos aqui hoje com o Arthur, da Elo Climatização. Nós vamos falar um pouquinho sobre ar-condicionado. Arthur, se apresenta um pouquinho para a gente. Boa noite, Thaís. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, né? Estar aqui no podcast. Isso para mim é uma honra, poder estar participando. Bom, meu nome é Arthur, tenho 32 anos, sou engenheiro, formado pela UNA, Centro Universitário UNA, pós-graduado em engenharia térmica e há 16, 17 anos atuo aí passando um pouquinho de raiva nessa área de climatização, que é uma área que particularmente eu adoro. Que sensacional, Arthur. E conta pra gente um pouquinho da história da Elo. Bom, a Ela é uma empresa já muito antiga, né? Eu não abri a Ela, eu fui convidado no primeiro momento como funcionário, né? Ela é uma empresa que teve ali no seu início para poder atender indústrias, mineradoras, hospitais, para fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais diversos, né? E com o tempo começou a surgir também o envio de projetos de, poxa, quero climatizar esse ambiente. Só que sem qualquer tipo de especificação. E aí eu já acabava que conhecia, né? O mercado mineiro ele é muito pequeno. Os donos da Elo, que são dois sócios, né? Um homem e uma mulher, e eles me consultavam, Arthur, para essa sala, como que a gente faz para conseguir climatizar? E aí, em casa, eu olhava, tantas máquinas nessa configuração, vamos ter um backup aqui, poxa, um CPD de uma mineradora, então tem que ter um backup, vamos fazer uma automação, e com isso a gente conseguiu formar uma parceria, né, e acabou eu saindo e indo trabalhar na Elo, e que hoje, depois de algum tempo, eu acabei entrando, né, para o quadro societário da empresa. É interessante ver sua fala, porque você fala de obras grandes, né? De mineradora, essas coisas todas. E nós trombamos, né, em obras residenciais, Sim. em parceria, né, nesse aspecto. Então é bem legal. Eu não conhecia toda essa história da empresa Uhum. e eu conheço o Arthur já tem um tempo. E é bem interessante ver ter essa oportunidade desse bate-papo até para conhecer esse outro lado de como surgiu a empresa, né? Eu tive assim, eu sempre fui uma pessoa muito, eu digo, abençoada pelas pessoas que surgem na minha vida, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei numa empresa muito grande, assim, que até hoje, no meu ponto de vista, é uma das maiores do mercado, né? Que eu aprendi muito, se chama Jan Engenharia. E lá, durante 8 anos, eu consegui absorver o máximo possível, né? Normalmente, quando nós entramos numa empresa, poxa, eu entrei na Jan como comprador, né, no setor de suprimentos. Interessante E o isso. normal é, você entra no setor de suprimentos, melhora a qualidade do seu trabalho e com isso a remuneração ela vem junto, você vai ganhando aumentos, né? Só que eu preferi seguir por um caminho diferente. Quando chegava, Arthur, tá na hora do seu aumento, gostei, falava, então, aprendi o que tinha que aprender, já tem 2 anos que eu tô aqui no setor, agora eu quero ir para aquele setor do lado ali, que é o setor de planejamentos de obra. E com isso eu comecei a migrar dentro da empresa os setores. Então, trabalhei com a parte de suprimentos, trabalhei com planejamento, orçamentos, né, orçamentos de obra. E no meu final ali, faltando 1 ano e meio, dois, para sair, eu não sabia, né, queria sair, mas fui trabalhar em obra, como supervisor de obra. Então, ali que eu vi que realmente era o meu local, né, essa parte de não ficar preso dentro do escritório, mas estar em obra, vendo aonde tudo acontece. O Arthur é interessante, né? Eu sou empresária, eu atuo com obras e achei bem interessante essa sua ideia de passar por outros setores, que eu acho que isso te traz visão Sim. por completo. Você tem aquele aprendizado de projeto, qual que é a visão de obra, as soluções que você tem que propor, que nem sempre o que está no projeto encaixa, que você tem que buscar a solução em loco. Exatamente. O papel aceita tudo, né? Então, E quando você fala ali, por exemplo, suprimentos, que aí você tem que comprar para Uhum. obra, você sabe a real necessidade do canteiro, Sim. que, por exemplo, não adianta você ofertar no canteiro o mais barato, que não é aquilo que vai resolver o problema.
Não adianta, às vezes, você ofertar o mais caro, que às vezes não é aquilo que vai ofertar o problema. Tem hora que ferramenta vai resolver realmente o problema. Tem hora Uhum, que não é, tem hora que é sentar e conversar. exato. Então E, é bem interessante isso, e né? isso me deu exatamente essa experiência para quando eu estava em obra. É engraçado que eu brinco muito com alguns amigos e falo, cara, eu não sei se eu tenho currículo. Eu não lembro de ter criado um currículo na vida, né? Então, quando eu saí da Jam, fui trabalhar em outra empresa que também hoje eu vejo como uma empresa muito grande, né? Uma empresa de nome no mercado. Hoje ela deve ter uns 30 anos de idade já, no ramo de climatização, onde o dono era uma pessoa extremamente inteligente e sabia o que fazia, só que era ele e embaixo dele não tinha um apoio, né? Ele não tinha aquela pessoa no escritório ali para cuidar dessa parte, para cuidar de um contrato, né? Poxa, a obra você não chega e olha e dá um preço, você faz um orçamento, uma curva Eu ABC, acho cota que tudo, é né? aí que a gente vê a importância de formação de líderes nas empresas, né? Uhum, E como o Arthur citou esse exemplo, eu acho que isso é mais comum do que a gente possa imaginar, que a centralização do trabalho, onde a pessoa não consegue talvez distribuir tarefas, sim, delegar. E para a gente que mexe, lida com obra e com pessoas o dia todo, isso é de extrema importância. Afinal, obra não se faz com uma pessoa. Não se faz obra só com pedreiro, só com eletricista ou só com engenheiro, não é verdade, Arthur? sim, exatamente. É tudo, é um Quantas conjunto, né? pessoas e quantas áreas envolvem na instalação de um ar-condicionado, Arthur? Nossa Senhora. Por baixo ali entra o time da arquitetura, o time da parte civil, bombeiro hidráulico, eletricista, pintor, gesseiro, né, paisagista, tudo tem que estar ali em perfeita harmonia, né, para que não seja feito, tira, refaz e fica. É tão interessante essa fala do Arthur, porque a gente falou ali onde tudo começa, da arquitetura. Da arquitetura, além disso tudo, tem um projeto do ar-condicionado, porque afinal de contas, cada Sim, ambiente necessita de um ar-condicionado, de uma potência. exatamente. Nós vamos falar disso aí daqui a pouquinho. Ele falou ali que a gente tem bombeiro hidráulico, então, gesseiro, que às vezes envolve essa questão do gesso, tem pintor, Eletricista para cálculo de carga, se eletricista, pode, se pois não pode, é. se tem que pedir mais na CEMIG. Nossa, Então, não é tipo assim, é só um ar-condicionado, é só uma instalação. Além disso tudo, tem o projeto do ar-condicionado. é. E que muitas das vezes acaba sendo deixado de lado, né? Eu sinto muito disso porque normalmente recebemos o projeto arquitetônico, né? Seja da indústria, seja da residência. Arthur, faz uma estimativa,zinha. Você fala, poxa, mas é uma estimativa. Não, Arthur, é para captar fundo, é para conseguir verba, a empresa é multinacional, tem que pedir dinheiro de fora. Vamos fazer um projeto? Não, porque eu não tenho dinheiro agora para o projeto, tem que pedir para fora. Tá, fica em X. Você faz uma estimativa pela experiência que nós temos, né? Igual eu falei, tem 17 anos quase que eu faço isso. Então tem um mínimo de experiência. E aí passam-se ali uns 3, 4 meses. Arthur, estou fechando, segue contrato. Você fala, mas fechando o quê? Ah, não, você me deu o preço. Fala, não, eu te dei uma estimativa, né? Tá registrado por e-mail, por WhatsApp. Não, mas me ajuda, né? Então, assim, tem muitos processos grandes que são fechados sem o Sem projeto. E projeto. a hora que dá errado, é a hora que você tem retrabalho, incompatibilização de projeto é algo que, assim, é o que mais Nós acontece. estamos falando aí, igual você falou, né, de empresas grandes, que é para captação de verba. Sim, Só que o mesmo problema que acontece em empresas grandes acontece em obras pequenas. cultural, né? Porque, por exemplo, ó, é o pilar que tem, é a tubulação de hidráulica, as mangueiras de elétrica. Essa é a importante, né, da compatibilização, alinhamento de equipe, gestão de pessoas. Então, nunca é uma obra pequena, só uma instalação de ar, só isso, entendeu? Sempre envolve, igual ele deve ter citado ali quase uns 6, 7 profissionais para a gente que envolve uma instalação. Sim. Então, é algo que não é um instalar de dedos para resolver. E tem aquela coisa, né? Eu já ouvi meio por alto, tem aquela questão, dimensionamento do ar. Envolve quantidade de pessoas, pé direito, tamanho do ambiente, não é? Insolação, quantidade de equipamentos eletrônicos que tem, o tipo de utilização. Aí me explica o seguinte: como
você dá garantia para o cliente fazendo um cálculo por alto? Nenhuma. E o problema é que a partir do momento que você estima algo para o cliente, ele ignora a parte do estimativa e considera aquilo como final. Então você considera X TRs, né, toneladas de refrigeração para aquele ambiente. Se você aumentar, porque depois Arthur era um escritório, passou a ser uma boate agora. Você fala, tá, mas eu considerei 30, agora são 100 pessoas. Então a carga térmica aumenta. Ah, era uma boate, agora virou um call center. Então, opa, ia utilizar à noite, agora vai ser utilizado durante o dia. Então eu tenho que levar em consideração uma carga térmica maior por conta de insolação, né? Então Já que muda nós estamos muito. falando dessa parte mais técnica, explica para a gente como é que é um pouquinho o funcionamento de um ar-condicionado. Então, isso é algo muito interessante porque hoje no mercado tem, assim, excelentes instaladores, excelentes, mas que sabem instalar a máquina, né? Se a máquina dá algum código de erro ou se ela não funciona, o instalador trava, porque hoje em dia ele aprende, ele tá com você, aprendeu a instalar, ele sai e vai abrir a própria empresa e vai replicar aquilo, né? Então, assim, hoje o ar-condicionado em forma assim, o mais simples possível, né? Nós podemos colocar ali que ele tem quatro partes principais: condensador e evaporador, que é o que todo mundo hoje conhece, compressor e dispositivo de expansão. Então, ele é um sistema, falando do mais utilizado, né? Que são sistemas splits que nós temos em casa, ou o sistema VRF que tem hoje em empresas, em indústrias, até mesmo em hospitais também estão utilizando bastante, hotel. Um sistema hermeticamente fechado, né? Então, basicamente, o fluido refrigerante que hoje o pessoal chama de gás, ele é comprimido no compressor, então ele nessa parte ele está em vapor, ele é comprimido, então ele fica em alta pressão e alta temperatura. Quando ele começa a circular pela serpentina da condensadora, então o split está ligado, né, na sua casa. Se você for lá na área técnica e pôr a mão na frente da condensadora, na frente da hélice, você vai ver que sai um ar muito quente com uma velocidade muito grande do ar. Por quê? O vapor, que ele está em alta pressão e alta temperatura, à medida que ele anda dentro da serpentina da condensadora e ele troca calor com o ar, né, desse ventilador, ele continua tendo uma alta pressão, mas a temperatura dele cai. Sim. Ele sai, passa para um dispositivo de expansão. Quando ele expande de forma abrupta, né, o dispositivo de expansão, o próprio nome já diz, né, é um expansor, ele passa a ser líquido de baixa pressão e baixa temperatura. É nesse dispositivo que acontece a mágica. Então, esse líquido de baixa pressão e baixa temperatura, ele circula por dentro da evaporadora que tem no seu quarto ou no seu escritório, troca calor com o ambiente que está ali dentro, e aí é com isso, ele continua na mesma pressão, mas a temperatura que era baixa, o fluido refrigerante hoje que passa no evaporador ele é de menos 5 a 5 graus, ele retorna já quente, porque ele tirou o calor do ambiente. Olha que E aí ele interessante isso. volta em forma de gás novamente para o compressor. Então ele fica repetindo esse ciclo de vapor de alta pressão e alta temperatura, vapor de alta pressão e baixa temperatura, líquido de baixa pressão e baixa temperatura. E aí depois que ele passa pelo evaporador, ele volta a ser vapor novamente, porque ele está em baixa pressão, mas a temperatura dele sobe. Então é uma espécie de trocador de calor. Nós chamamos de trocador de calor. Popularmente, toda área tem essas. Tanto é que o pessoal fala, nossa, meu ar-condicionado, ele vai gelar meu quarto? Eu falo, não, ele vai tirar o calor lá de dentro. Porque o ar-condicionado ele não é para gelar o ambiente, é para retirar o calor lá de dentro. Então a magia acontece para nós que somos mecânicos, é lá fora, na condensadora. Então quando vem o time de arquitetura, o time da civil, fala assim, não, vamos fechar a condensadora, vamos enclausurar. Você falou, gente, isso é o coração da máquina. Se ela não fizer o papel dela, aqui dentro não gela, né? E olha que interessante. O Arthur ele é engenheiro mecânico. Sim. E olha como que a engenharia mecânica caminha junto com a engenharia civil. A maioria dos profissionais envolvidos que auxiliam na instalação de ar-condicionado são da civil. O engenheiro mecânico faz a instalação do ar. Mas, por exemplo, bombeiro hidráulico, aí nada civil. Temos, às vezes, o gesseiro, que às vezes o ar está no teto, essa questão toda. Então, como é que as profissões caminham juntas, né? Elas caminham tão juntas que eu primeiro, por conta de uma conversa interna que eu tive na empresa com o meu diretor na época, eu me matriculei na mecânica e mudei para civil.
Eu formei na civil e esse período, agora em dezembro, eu formei em mecânica também. Que Porque depois sensacional. que eu terminei a civil, por uma escolha que caminha tão junto que esse diretor falou: Arthur, eu quero também cuidar da parte civil da obra, porque, poxa, tem que furar uma viga, tem que cortar uma laje, e nós não tínhamos isso na época na empresa. Então eu saí da mecânica, fui para civil, formei na civil. Acabou que eu gostei tanto dessa área de ar-condicionado que eu não quis tocar a parte civil. Voltei para a faculdade, fiz faculdade de engenharia mecânica, fiz pós-graduação em engenharia térmica, e aí eu comecei Eu acho. realmente a atingir as duas áreas. Eu acho que isso é para poder mostrar como que ninguém caminha sozinho. Não consegue, não Igual, por exemplo, consegue. o Arthur, não adianta só ele instalar ar-condicionado. Não adianta, meus clientes às vezes precisam climatizar ambientes. Nós estamos aqui numa sala gravando esse podcast, a gente tem ar-condicionado aqui. Aham, Então, é literalmente, a gente está, as profissões, né, estão caminhando juntas. sim, E é uma coisa que a gente tem falado muito no dia a dia de hoje, que é sobre pessoas, sim. que é como é que é importante isso, né? Saber lidar, conversar, essa dinâmica toda, né? E vamos lá, já que a gente está falando de muita coisa técnica, fala um pouquinho dos mitos e verdades aí pra gente do ar-condicionado. Ah, acho que o mito que eu mais gosto do ar-condicionado é o pessoal falando que não usa ar-condicionado porque gripa. Cara, eu acho que é meio difícil, né? O ar-condicionado, ele, igual falando, ele é um trocador de calor. Ele não vai fazer ninguém gripar. Você pode falar, Arthur, poxa, tava muito quente, saí do banheiro ali, entrei num ambiente muito gelado, tive um choque térmico, ou então eu peguei um resfriado. Isso eu entendo, sabe? Ou quando a pessoa fala que é alérgica a ar-condicionado. Eu falo, por que alérgica a ar-condicionado? Se o Eu tô ar-condicionado, rindo porque eu já falei isso, Arthur. ele pega o ar do ambiente, passa por uma serpentina só para trocar calor e volta o mesmo ar filtrado para o ambiente. Só que a pessoa que fala assim: ah, não, lá em casa tem ar e eu tenho alergia. Fala, posso ver o seu ar-condicionado se ele está tendo a manutenção correta? Uai, tem que dar manutenção? Fala, qual que foi a última vez? Eu nunca fiz. Instalou quando? Ah, tem uns 3 anos. Você abre a unidade evaporadora que tem lá dentro, tem uma coberta lá dentro de pelo, de mofo, né? Então aí não, você não tem alergia a ar-condicionado, você tem alergia ao que está lá dentro, né? Então, Pior assim, que ar-condicionado de carro, né? muito pior, porque o pessoal não lembra de limpar, não tem aquela revisão a cada 10 mil quilômetros que você leva na concessionária, né? Então, quando você abre a evaporadora, se assusta, tem bicho lá dentro, tem verme lá dentro, já pegamos caso com abelhas, e assim, fica uma coberta realmente. Então, aí sim, porque como a unidade interna, né, a evaporadora, ela fica muito molhada, e ela tem, querendo ou não, né, aerodispersol acaba passando, né, pelo filtro, aquelas partículas muito pequenas, acaba grudando na parte molhada. E aí, na hora que ela seca, vira uma fina camada de sujeira. Ela volta a ficar úmida, essa camada de sujeira fica úmida e outra camada de sujeira cola por cima. Então, realmente, essa questão do eu sou alérgico ao ar-condicionado é algo que quando eu ouço, Essa dica aí é para você que tem o hábito de falar essa expressão, que você cê- tem alergia é, do ar, problema com ar-condicionado. Eu acho que o problema não é o ar-condicionado, o problema é a falta de manutenção. e é o contrário, porque, assim, né, o correto é quando você chega, por exemplo, numa sala cirúrgica ou num ambiente controlado, o ar ele é 99,99% puro. Então, assim, é da forma que tem que ser, porque o ar-condicionado, ele possui baterias de filtragem dentro dele. Então, é o contrário, uma pessoa alérgica, ela entrou no ambiente condicionado, ela tinha que acabar com essa alergia, porque tudo vai ficar retido nos filtros. Agora, o filtro é para ser lavado, ser trocado, É isso que eu ia né? comentar, né? Porque eu mexo com, trabalho com execução de obras, né? Então, existem algumas orientações que a gente deixa com o cliente na entrega da obra. Só as manutenções preventivas. Aham, Então, eu entendo que isso, às vezes, imagino que você deve deixar as orientações de manutenção, de qual período e tudo mais. sim. O negócio é isso ser cumprido. É. Porque tudo que você cumpre, a garantia se estende e Uhum. se aplica tudo isso, igual você falou, do ar puro e tudo mais. Agora, por exemplo, se você deixa orientação, normalmente como é que é a manutenção preventiva? De quanto em quanto tempo? Olha, na verdade, a manutenção preventiva, ela já passou a ser lei, né? Se não me falha a memória, 13.589 é o número da lei. E ela diz que qualquer ambiente público ou de uso comum, ela tem que ter manutenção mensal, né?
A fábrica, quando ela vende um equipamento, ela costuma colocar assim, são 10 anos de garantia. E o cliente vai lá e compra, fala, Arthur, instala para mim que eu vou ter 10 anos de garantia. Eu falo, você leu o asterisco que tá lá embaixo? Aí quando você pega para ler, fala, é 10 anos de garantia desde que um engenheiro mecânico emita uma RT no CREA executando o PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, mensalmente, gerando registros. Então, sim, mas nós entendemos que numa residência não é uso público ou contínuo ali, né? Então, nós indicamos assim, poxa, a cada 3, 4 meses eu acho válido, sabe? Justamente por conta de saúde, Sim. né? A máquina, quando ela está suja, ela consome mais. Então, acaba que o cliente não percebe que ela está trabalhando de forma mais forçada, ela aumenta o consumo de energia, a vida útil dela cai, né? E olha como é que o Arthur falou de um ponto importante, né? No caso da instalação de ar-condicionado, existe a ART emitida por um engenheiro mecânico. Sim, Como na execução de obras tem a ART para o engenheiro civil, na instalação de ar tem para o engenheiro mecânico. E o que que é isso? É a anotação de responsabilidade técnica. sim, Então, quer dizer que cada ar que é instalado, né, existe uma responsabilidade técnica em cima daquilo ali. Isso é extremamente importante. E é recomendação de fabricante, né, Arthur? exatamente. Só que hoje, aquilo que eu expliquei, hoje existem excelentes instaladores no mercado, excelentes, que você não consegue, às vezes, colocar nenhum defeito no trabalho dele. Mas ele não, assim, por até situações da vida mesmo, ele não foi para a faculdade e formou em engenharia, Sim, né? Ele aprendeu a fazer uma instalação e fazer ela de forma perfeita. Então ele não vai emitir RT, sim, e eu né? acho que isso também não coloca ele como incompetente, que não sabe fazer o serviço. Às vezes Ele até nem sabe que precisa emitir sim, RT. e eu entendo disso, eu falo muito isso com meus clientes. Seguinte, eu não tô aqui para te entregar um trabalho. Eu tô aqui para te dar garantia, te dar Sim, assistência a hora que você precisar. A hora deu algum problema, me aciona, que a gente vai sentar, a gente vai conversar e vai analisar. É da mesma forma o ar-condicionado. A gente pode citar, Arthur, que recentemente a gente até instalou um ar-condicionado numa obra que a gente está trabalhando, atuando em conjunto. sim, Ele instalou, o dreno vazou. sim. No dia seguinte, a equipe dele estava lá solucionando pra gente. E qual que foi a orientação dele? Para mim, Thaís, usa o ar, força ele pra gente ver se tem algum problema. Exato. Aí, antes de fazer isso, eu ainda pedi minha equipe dar uma geral na obra, porque estava muito empoeirada. Essa poeira ia toda subir pro ar. Então, tá 100% limpa? Não, mas a gente tirou um pouco do excesso de poeira pra gente poder deixar ele um dia ligado. Nos próximos dias, não deixamos o ar ligado, né? Justamente por conta dessa Uhum. questão da poeira mesmo da obra. Mas a gente testou e resolvemos o problema. Então, eu entendo que a nossa função, Arthur, como engenheiros, como fornecedores de serviços, né? Nessa Uhum. área de execução de obras, instalação de ar-condicionado, a nossa função não é só entregar ali para o cliente e tipo, tchau. Eu acho que é muito mais que isso, né? E eu acho que o cliente ele começou a perceber isso porque acontece muito na Elo. Eu faço orçamento, eu visito, né? Pego na mão do cliente, explico todo o processo e no final eu falo, Arthur, gostei, adorei, mas minha esposa tem um sobrinho que instala, eu conheço um rapaz que limpou minha empresa e eu peguei o contato dele. Eu falo, cara, tudo bem, mercado, a gente perde orçamento. Sim, Só que passam ali 4 meses, meu telefone toca de novo. Arthur, beleza? Fala, e aí, não chegou a fazer? Não, então eu fiz, mas não funciona. O cara não volta, eu paguei, ele não me atende mais, ou fala que vai vir e não vem. sim. A fábrica veio aqui porque eu tive que acionar a garantia, ela falou que o equipamento foi instalado de forma incorreta. Me Onde o ajuda. cliente perde a garantia também Perdeu a de garantia. fábrica. E eu acho que são pontos importantes, né? Igual nós estamos falando de ar. Às vezes chega situações para mim que o cliente de outra pessoa que mexeu. Eu Uhum, pergunto ele, quanto tempo você fez isso? Qual a garantia que a pessoa te deu? Porque se eu mexer, sim. você perde sua Perde a garantia, garantia. entendeu? Então é importante a gente ter essa visão crítica, né? Sim. Até mesmo nesse ponto, porque e tem horas assim que o cliente vai optar em perder essa garantia, Uhum, porque ele já não consegue mais ter contato com a pessoa. Só que você tem que deixar a pessoa ciente disso tudo. sim. E de preferência hoje em dia por escrito, né? Então, quando você termina um serviço, é indicado fazer um termo de entrega de obra e lá Claro. você coloca todas as recomendações para ele, porque tem cliente que comete o erro sem saber,
E tem Sim. cliente que ele sabe que ele está fazendo errado e ele ainda às vezes até brinca com você, te afronta ali, que ele não está muito preocupado com isso, sabe? Então já teve casos de obras grandes que nós fizemos assim, abertas ao público, e de chegar para o cliente depois da instalação falando, olha, para garantir o seu equipamento, eu vou estar te apresentando uma proposta de manutenção, eu explico tudo, é lei. Então, se vir a vigilância sanitária que, né, ela pode fechar o seu estabelecimento, ela pode te multar, a multa é por unidade interna. Arthur, a vigilância sanitária aqui sou eu. Ah, então tá tudo certo, né? Então, Só que olha como ele é que assume o risco, né? muda a coisa. Se você não avisa, é uma coisa. O errado sou eu, né? Uma coisa é o cliente resolver assumir essa responsabilidade. Sim, E a partir do momento que você entrega um termo de entrega da obra com essas orientações, entendeu? Você informou o seu cliente dessa importância. sim. Não é que isso muda um pouco o contexto, né, Arthur? Aham, É interessante esses processos, como que é importante você ter bons prestadores de serviço, é importante você ter pessoas referenciadas para estar fazendo qualquer tipo de serviço dentro da sua residência ou em grandes obras, né? Como o Arthur tem essa atuação também, né? Em hospitais, mineradoras e tudo mais, né? sim. Porque. e- Eu acho que hoje tem muitos estilos de empresa. Eu posso falar por Minas, que é onde eu conheço mais, né? Eu não sei como é em São Paulo, Rio. Às vezes a gente conversa um pouco assim, mas aqui em Belo Horizonte eu vejo que há, como eu disse, pequenos instaladores que são muito bons naquilo que eles fazem, só que eles não conseguem entrar, por exemplo, para dentro de uma mineradora, de uma indústria, por quê? Ah, esses clientes, eles sobem um pouquinho o patamar. sim, Eles precisam que a empresa tenha um engenheiro registrado no seu quadro, que tenha um técnico de segurança, que tenha todas as NRs, né? os É, treinamentos. todos os treinamentos, tem que ter plataforma elevatória. Então, tem que ter um pouquinho mais de maldade, um pouquinho mais de aperfeiçoamento da empresa. E existem aquelas big empresas, como eu falei, né? Que elas já têm tudo, tem a parte técnica muito bem decidida, tem a parte administrativa muito bem decidida. Então, fica esses três tipos, os que sabem instalar, mas não conseguem sair de residência, os que sabem instalar e conseguem sair porque arriscaram, né? E Sim, foram atrás de melhorar com técnicos de segurança, com sim. treinamentos, com engenheiros. E eu acho que isso a gente tinha que talvez tentar levar um pouquinho para dentro de casa também, né? Porque acontece demais essa questão. Quando você está dentro da casa, para você tanto faz qualquer coisa. E eu acho que deveria ser pensado diferente, porque olha só, eu tenho aprendido que eu não vendo obra, eu vendo sonho. Sim, Então, quando você vende ar-condicionado ou instalação do ar-condicionado, você vende conforto. sim, E quando você fala, por exemplo, da sua residência, você está falando da sua família. E quando exatamente. você faz manutenção bem feita, você está falando de saúde, segurança, Tem, entendeu? Você não quer seu filho com a crise de rinite, exatamente. entendeu? Então eu acho que eu tenho aprendido um pouco disso, né? Uhum, E, por exemplo, o ar-condicionado não é um investimento tão barato. uhum, Então, como eu disse, se é para fazer, vamos fazer bem feito. sim. E quando o Arthur fala desse crescimento, né? A gente vê pelo histórico dele, que ele contou aqui pra gente, um pouquinho de como é que foi a caminhada dele na empresa. Eu acho que isso que trouxe um pouquinho dessa visão para ele disso tudo, né, Arthur? E é engraçado que quando eu fui chamado para Elo, né, eu trabalhava em outra empresa e eu adorava essa empresa. Adorava, Interessante. adorava. Só que às vezes você percebe que você chegou num ponto que não vai sair mais daquilo, né? Quando eu entrei e o dono falou comigo, eu preciso que o meu telefone não toque. Você tem a experiência da primeira empresa, você já está aí com quase 9 anos de experiência em várias áreas. Entra, estrutura a minha empresa para mim com o quê? Com proposta, com planilhas, com ordens de compra, com contratos, orienta meus meninos, traz um técnico de segurança. E aí, depois de tudo isso, me surgiu a oportunidade da Elo, que seria o quê? Somente para vender, dimensionar e vender essas máquinas. Eu não queria prestar serviço. Só que é algo que já é cultural. Eu Poxa, eu acho que não tinha 3 meses, Thaís. Cheguei no meu chefe na época, que hoje é meu sócio, falei, cara,
aqui para mim tá ótimo, mas eu não tenho volume de trabalho. Eu trabalho 2 dias por semana, eu te entrego a demanda que você me passa, e os outros 3 dias eu fico na minha sala olhando para minha tela e não tenho o que fazer. E aí, eu e ele já tínhamos uma intimidade muito grande, porque desde 2010 eu tinha contato dele como fornecedor, né? Eu precisava, ele vendia muito material elétrico já, material de automação, materiais que a gente usava para o ar-condicionado. E ele falou, cara, você quer começar o quê? Você quer prestar serviço de instalação? Aí eu falei, uai, por que não? Né? Claro, com aquele medinho na barriga, com 0 clientes para prestação de serviço. Então, eu lembro que na época eu chamei um amigo que dessa empresa que eu já tinha saído. Falei, cara, quer vir comigo? Eu vou começar a vender o serviço de instalação. Eu não vou mais só vender a máquina. Né? Acabou que quando isso aconteceu, até meu antigo patrão, ele ficou um pouco sentido, porque ele achou que eu tinha saído, eu falei que ia sair para vender máquina, ele entendeu, e do nada eu tô instalando. Ele falou, não, você já saiu para instalar e só tava mentindo. Né? Só que não, poxa, eu trabalhava 2 dias por semana, 1 dia por semana e ficava sentado o resto. E aí a gente começou dentro do carrinho, eu e esse técnico, sem nenhum cliente, nenhum cliente. Rodava, eu comprei um mapa da cidade de Belo Horizonte com os bairros, tudo bonitinho. Eu ia rodando e marcando com canetão vermelho as ruas, e onde eu via caçamba, eu sabia que tinha obra. Aí eu batia na porta daquela obra. Tudo bom, meu amigo? Você está reformando, está construindo, vai precisar de sistema de climatização, de exaustão, de Caramba, que legal. extração de fumaça, e aí eu comecei a, nesse boca a boca, batendo de porta em porta, né, a começar, poxa, fechei uma maquininha, fechei duas, fechei três, poxa, só um funcionário não tá dando, vamos com mais um. E aí, nesses 5 anos, nós saímos ali de um técnico para quase 30 e tantos técnicos hoje, né, para poder tentar atender um pouquinho, fora empreiteiro, né, que a Sim, gente acaba tendo que terceirizar, porque é isso, o cliente, quando ele consegue pegar confiança, eu acho que é um pouquinho da nossa característica sim, enquanto mineiro. Pegou a confiança no acabou. trabalho, né? Você não vai ficar fazendo aquele mapa com 5 cotações. Você liga, eu tenho, por exemplo, alguns fornecedores que eu sou sim. Eu Você só sei que liga e fecha. existe fornecedor mais barato de parafuso, mas eu não abro mão de comprar na Parafusotec. Porque lá eu ligo e falo aqui, tô mandando os meninos passarem aí para buscar separa. Já tá separado, já tá tipo assim, quase. Arthur, que dia que você quer que tire a nota? Fala, tira no dia 5 para mim a nota, tira no dia 15, ou não tira não, deixa juntar mais um mês. Então esse carinho de não, Arthur, quero que você me Faz manda uma ordem de toda a compra, diferença. eu quero, não existe, eu vou mandar separar, eu vou analisar de novo o seu Eu crédito, sei que eu é isso, vou. porque eu passo por isso também. Então eu Agora adoro eu vou te isso. falar uma coisa, Arthur. Isso que você contou, essa história que você falou, eu acho que a gente pode resumir em uma palavra. Isso chama propósito. Sim, Quando o propósito da gente grita, ele externa. exato. E vai muito além daquilo que a gente imagina. Uhum. Porque envolve relacionamento, envolve cuidado, carinho. Ah, Thaís, mas você tá falando disso com o cliente? Não. Com a equipe. Você falou Uhum. que você saiu com um instalador dentro do carro com um mapa. E eu faço questão de É sempre estar com sensacional eles, isso. Agora sabe? vamos para um ponto técnico também. Quais são os erros que você costuma trombar aí no mercado comum aí que você acha que vale a pena a gente ressaltar aqui? Thaís, eu citaria assim, pelo menos dois assim de cara, né? Quando o cliente fala assim, Arthur, comprei um apartamento ou comprei uma casa e tá facinho, porque já tá toda a infraestrutura montada. Você fala, poxa, excelente, vamos comprar a máquina, a gente chega e instala a máquina para esse cliente. E aí, na hora que nós entramos, a gente olha e fala, poxa, mas aqui, poxa, muito espelho, muita janela, né? Aqui vai ter uns 36 mil BTUs após o cálculo, a gente determina isso. Poxa, o seu instalador botou uma máquina de 12 mil. Não, mas não é. Eu acho que 12 aguenta. Eu falo, não. O senhor quer que coloque 12 mil aqui? Eu coloco. Não vai funcionar. Pelo menos para o seu propósito. Então, assim, o erro do cálculo de carga térmica é algo assim que eu te falo que 50% do serviço que nós pegamos que já tem essa parte feita, tá errado. Porque é um tal de olhômetro que é o que eu falei, é o sobrinho que fez um curso no Senai ou que trabalhou ali 3 meses numa empresa e decidiu que
já era apto a começar a trabalhar por conta Pode colocar um de própria. 12 que resolve. Não, um de 9 é melhor, é mais barato, entendeu? Exato, chega, olha para um lado, olha para o outro, não quer saber se lá dentro vai ser um CPD, se vai ser um auditório, se vai ser um restaurante, se vai ser só o quarto da pessoa, se tem 4 filhos dentro daquele quarto. Então, assim, não é feita essa análise, né? E a outra questão também que acontece muito é a passagem das tubulações, né? Hoje elas são, a maioria, embutidas em parede, né? Elas passam por dentro de shafts, e quando nós chegamos para fazer a instalação, algumas empresas têm o carinho de tamponar, tanto lá fora quanto dentro do ambiente. Para quê? Não fique entrando oxigênio, para que não comece a corroer essa tubulação, para que ela não oxide, para que não entre bicho e faça casas lá dentro, né? Obstrua a tubulação, né? Então, na hora que a gente chega, poxa, tubulação aberta, a gente ingere, né, em uma das tubulações, por exemplo, o nitrogênio, ela teria que ir e voltar na outra tubulação. Ela para. Ela para, ela não sai, você fala, tá entupido, ou ela tá quebrada dentro da parede do cliente, Aí ou eu tá imagino que amassada. é um desafio, né? Por exemplo, como identificar o ponto que está obstruído? Não tem como. Não tem como. Você, infelizmente, tem que calçar a cara, né, e chegar no cliente falando, olha, sua tubulação não foi bem passada, ou ela foi passada de forma incorreta. Agora vamos refletir um pouco, Arthur. Você falou isso aí da tubulação embutida, que pode acontecer esses problemas. Vamos supor que o cliente já está com, sei lá, o ambiente dele pronto. Uhum. Tem como instalar? Qual que é a dificuldade que a gente pode enfrentar numa situação dessa? Você fala da tubulação obstruída, por exemplo? Não, não. Por exemplo, assim, é, sei lá, o cara já reformou a casa dele, tá com a casa E bonita, depois decidiu instalar o ar. instalar ar-condicionado. A forma que nós tentamos hoje, assim, a mais fácil, né? É utilizando um sistema que são equipamentos de teto, né? Que nós chamamos de cassetes. Tem tanto de uma quanto de 4 vias, os mais comuns. Existem de 2 vias, mas é raridade. Quase ninguém mais fabrica hoje. Então, esse cassete, por que que nós gostamos? Ele é no teto, então nós conseguimos abrir alçapões no teto para poder fazer a passagem das tubulações, para poder. Ela é uma máquina que ela possui uma bomba de drenagem, né? Porque os equipamentos internos eles geram água. Então ele consegue bombear essa água para algum local. Então é muito mais fácil para o cliente só reparar um pedacinho no gesso dele que eu tive que abrir para passar toda essa infraestrutura do que eu ter que cortar toda a parede dele, quebrar piso para poder ligar dreno. Então, a forma mais fácil hoje para quem não quer reformar a casa é um sistema Um chamado cacete. Multisplit ou VRF com as evaporadoras em cassete. Eu gosto muito do cassete uma via. Ele é mais fininho, sabe? Para residência eu acabo achando melhor. Que interessante, Arthur. Eu não sabia de toda essa Agora, possibilidade. máquina de parede aí é um probleminha que realmente muitas das vezes a gente perde a obra. Eu costumo muito, não sei se é viável, até bom que eu tire essa dúvida com você, a orientar às vezes o meu cliente, que às vezes me procura, se ele tem esse plano de colocar, às vezes fazer a infra. Exato. É assim, eu acho que você está correta porque é o que tem sido feito hoje em dia, né? Hoje nós trabalhamos com grandes construtoras aqui em Belo Horizonte e que elas vendem o prédio inteiro já com infraestrutura. Então, o morador, quando ele entra, quer instalar máquina? Não. Tá certo, você nem sabe que tem uma infraestrutura atrás da sua parede. Ah, não, agora eu decidi, ou vendi meu apartamento, ou se passaram alguns anos, porque cada dia que passa está mais quente, Sim, né? Então, é simplesmente chegar ao projeto e falar, olha, a 45 do teto, a 1,5 da parede, vai ter uma caixinha já embutida aqui. Pelo olha. tato ali, você identifica, quebra aquela caixinha e faz a instalação. Agora vamos explicar aí pro pessoal o que que é essa infra pro ar-condicionado. Bom, a infra hoje, falando da parte civil, né, a principal ali, um dos grandes vilões é o dreno. Então, Sim, durante a reforma já tem que passar um tubo em PVC de preferência isolado, que há muitos clientes que preferem não fazer de forma isolada e com o tempo a parede começa a manchar, porque se o dreno não tiver uma boa caída, para que a sim. água ganhe velocidade e escoe de forma mais rápida, ele começa a ficar igual um copo de cerveja, ele vai formando gotículas de água em volta dele, essa água passa para a alvenaria e acaba manchando a parede, né? Da parte mecânica, são as tubulações de cobre isoladas com isolamento, ou pode ser elastomérico, que é um isolamento melhor, ou blindado, que hoje o mercado utiliza mais para máquinas residenciais.
cabos, né? Tem que ser passado o cabo que faz a comunicação entre unidade interna e externa também. É, E é basicamente isso, as tubulações de cobre, os cabos e a parte de drenagem. Só falta um detalhezinho, o ponto elétrico. O ponto elétrico, normalmente, eu gosto muito de sempre pedir o cliente para deixar na área externa, porque quando nós passamos esses cabos, nós já passamos cabos a mais para poder o cliente ligar somente lá na área externa e levar essa energia pelo meu cabo para a unidade Sim, interna dele, sim. porque hoje em dia ainda existem equipamentos que a alimentação é na unidade externa, há equipamentos que são na unidade interna, então ou o cliente tem que deixar nas duas, tanto dentro quanto fora, né? E aí fica aquele ponto de tomada feio do Aham. lado da máquina. Ou então ele deixa em um dos dois e você passa mais vias de Aham. cabo para que você consiga fazer essa ligação. Agora é interessante, vou levar um pouquinho para o lado civil essa conversa da parte elétrica, Uhum. que como é que é importante o bom dimensionamento dele também, né, o Nossa, Arthur? muito. Porque faz toda a diferença, né? Que aí a gente pode falar de sobrecarga no quadro, questão de 610 ou 220, que hoje a gente tem equipamento de Sim, 127, né? tem. Até um tempo atrás, não sei te falar quanto tempo, né? Mas eu sei que até um tempo só E tinha hoje ainda é muito 220. difícil. Hoje tem duas marcas ali que produzem até 12.000 BTU só também. Não passa muito disso, não. Pois é. Então, assim, como é que é importante essa dinâmica? A gente ver todas as etapas, né? Uhum. Porque aí verificar, por exemplo, se o que chega na sua casa, a quantidade de ar-condicionado que você tem, a carga que tem lá vai atender. Essa carga eu acho que é o principal que tem que ser analisado, principalmente por eletricista, porque muitas das vezes condomínios nos chamam, né? Ah, agora aqui no prédio todo mundo quer colocar ar-condicionado. Você fala, poxa, mas quando você olha a carga, né, que a concessionária determinou para aquele prédio, a partir do momento que todo mundo colocar ar-condicionado, o condomínio vai ter que Bate. solicitar uma carga maior. E às vezes não tem essa opção. Tem um caso, por exemplo, era um prédio na Savassi, ali no coração da Savassi, que os três primeiros andares eram de estacionamento e os sete acima de escritório. E acabou que esse estacionamento, com o tempo, deixou de ser utilizado e passou a ser sala. O proprietário entrou em contato com a gente e falou: Cara, eu quero colocar ar-condicionado. Depois de mencionar tudo, né, foi chamado um engenheiro eletricista e viu que tinha que pedir mais demanda para esse prédio. E a CEMIG falou: Não, não tem como. Já está no máximo, é uma região já muito movimentada, eu não consigo Caramba. levar mais carga para o seu prédio, não tem como te dar mais nada ali, Eu acho né? que é um ponto importante para a gente citar aqui, para você que pensa em adquirir algum imóvel, tem essa. Pensa, porque tem gente que gosta do ar, né? Que Sim. acha, gosta de. É tipo prioridade número um. Uhum. Passar a observar isso na aquisição dos seus imóveis, né? Porque olha a situação que caiu o prédio. A CEMIG, que é a nossa fornecedora de energia aqui em Minas Gerais e tal, fala: olha, não tem condição. Não conseguiu. Olha só, Arthur, nós falamos aqui de pontos bem interessantes. Nós falamos da história da sua empresa, falamos do seu perfil profissional, falamos um pouquinho aí de manutenção de ar, como que funciona a máquina. Nós vamos chegando nos finalmente. Tem algum caso de obra que você acha interessante compartilhar? Uma situação bem assim. Ah, tem vários. Há pouco tempo atrás mesmo, tá mais fresco na minha cabeça, nós fomos chamados por um banco, né, no qual o serviço foi entregue. Tinha uma empresa dando manutenção, só que essa empresa que estava dando manutenção não conseguia resolver o problema. As máquinas, uma funcionava, a outra não, uma funcionava, a outra não. E quando nós chegamos, você faz um levantamento básico, né? E aí começa, poxa, uma unidade interna, duas, tal marca, tal capacidade, pega modelo, sobe em escada. Vamos para a área técnica. Chegamos na parte interna, 41 máquinas. Na parte externa, tinha ali 26, 27 máquinas. Hoje existem equipamentos, né, como eu disse, que é o multi-split, que você pode ter uma unidade externa para até 5 internas. Sim, Tem o VRF, que você pode ter uma externa para até 62 internas. sim. Só que lá não, lá era um para um, era split. Pelos modelos a gente conseguiu detectar isso. Então eu chamei o responsável pela manutenção, né, desse banco. Falei, cara, me explica como que você tem 41 máquinas lá dentro e não tem aqui fora.
E as tubulações chegavam lá fora. Só que estavam todas cortadas. E aí foi entrar em contato com o pessoal da manutenção. Ah, não é que nós tiramos para dar manutenção nas máquinas, não conseguimos. Simplesmente alguém chegou e roubou as máquinas. Roubaram quase 20 unidades externas deles, porque como por dentro é cobre, tem compressor, tem placas, tem parte elétrica, alguém entrou de madrugada, foi cortando, pelas câmeras eles conseguiram ver, foram descendo pelo lado do banco essas condensadoras, botaram no caminhão e levaram embora. E a empresa que estava lá responsável pela manutenção ficou ali 3, 4 meses dando manutenção e não passou isso para o cliente, não percebeu por conta disso. Era a empresa que fingia que dava manutenção e o contratante fingia que acreditava, que ele chegava, tirava o filtro, lavava na pia e botava lá de novo. E não resolveu o problema do cliente, sabe? Eu acho que é onde a gente ter consciência de quem tá caminhando com a gente. Sim, porque hoje o mercado ele tem um padrão. Hoje, para qualquer instalador que você fala assim, ah, quanto custa mais ou menos esse serviço ou essa manutenção? Há um padrão. Às Sim, vezes você disputa ali por 3, 5%. Só que já teve casos, por exemplo, vamos falar aí, de ofertar 25 mil na manutenção, por exemplo, de um grupo, né, de um colégio muito grande, um colégio particular aqui em Belo Horizonte, e o resultado fala, Arthur, eu tô fechando a 3. Eu falei, cara, meu Deus, 25 mil. São quase 6 funcionários aí dentro, de segunda a sexta, de 8 às 18, pela quantidade de máquinas que você tem. Não, Arthur, o rapaz me ofertou a 3 mil, ele vai cuidar aqui da empresa, da escola. Eu falei, tá, o que é que ele faz? Chega diariamente, tira dois, três, quatro filtros, lava na pia e põe de novo. eu tenho uma, Né? uma expressão que caminha comigo, eu costumo falar o seguinte: eu não sou em prol mais barato, mas também não sou em prol mais caro. Sim. O intermediário, que não justifica um tá muito barato, um tá muito caro. O ideal é eliminar, né, os da ponta ali e trabalhar com os do É, meio. eu caminho. Isso que o Arthur falou faz todo sentido, né? Existe um padrão, mais ou menos, no mercado, de preço, dessas coisas. Acho que a gente discutiu vários assuntos aqui, Arthur, e Sim. todos, assim, técnicos, sobre pessoas, propósito. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio da Conceito Cast. Vou deixar aqui para vocês o Instagram, meu Instagram pessoal, Thaís Matos TM, o Instagram da Conceito, conceitoconstrutora.bh. E vou dirigir a palavra ao Arthur, para ele também deixar o Instagram da empresa dele. O Instagram é @eloclimatização, tá? E queria aproveitar mais uma vez para agradecer a oportunidade de ter vindo. Eu acho que foi uma excelente conversa e eu Sim, espero que ela volte a acontecer em mais momentos aqui no podcast. com certeza, Arthur. Eu que agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada.